Nickel Boys não é uma experiência para todos os públicos, mas te convida a ver além do cinema tradicional. Nana. Elwood. Elwood. Mas antes de falar mais sobre o filme, eu quero pedir para você se inscrever no canal, deixar aquele like esperto e ativar o sininho para receber notificação sempre que houver conteúdo novo. E também para deixar claro para o YouTube que esse material é importante para mais pessoas. Dito isto, vamos conhecer a história de Elwood, interpretado por Ethan Hines, e Turner, vivido por Brandon Wilson. Eles são os protagonistas de Nickel Boys, filme dirigido por Russell Ross, que traz perspectiva bem diferente de como produzir e assistir a um filme, mostrando o quanto o cinema independente é livre para usar mais, às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Na história, Elwood, um jovem negro que aspira um futuro melhor e está indo para a universidade, acaba sendo levado para Nickel Academy por um erro inocente. O reformatório, inspirado em uma instituição real, a Dozier School for Boys, se torna um martírio para Elwood, por ser um espaço de maus tratos para os jovens que lá ficavam. Tudo aqui é contado em primeira pessoa, em um conjunto de lembranças cortadas, sem uma sequência lógica tradicional. Em certos momentos, você tem a ideia de que parece estar em uma espécie de sonho ou fantasia de algo real, criada pelos personagens, e que só vai fazer sentido mais à frente. Muitas situações são apenas sugeridas, sem que seja necessário mostrar detalhe a detalhe. E esse recurso se mostra bem interessante e eficaz. É preciso dizer que, em certos momentos, Nickel Boy se torna uma experiência angustiante, seja pelo desenrolar do roteiro, seja por problemas mesmo de montagem que o filme vai apresentando, e eu vou falar sobre isso mais à frente. Nada que comprometa a ideia geral, diga-se de passagem. Ao mesmo tempo, a edição nos proporciona sequências bem interessantes, usando o recurso de mesclar ficção com cenas reais, sejam gravações de fatos históricos, sejam trechos de filmes. Isso porque o discurso do longa trabalha constantemente com a ideia de universalizar a situação vivida pelos dois personagens centrais. E para que esse paralelo funcione, a história do filme está localizada a partir dos anos 1960, época de intensa luta pelos direitos humanos nos Estados Unidos. A perspectiva de praticamente todo o filme é contada em primeira pessoa, ou pelos olhos de Elwood ou pelos olhos de Turner. E aí você conhece cada um dos dois personagens pela visão do outro, e não pela visão em terceira pessoa. Então, antes de mais nada, o espectador precisa chegar de coração aberto para ser guiado pelos personagens e mergulhar no que seus olhos veem e como veem. Essa visão, desenvolvida pela direção de Russell Ross, vai incomodar muito quem não está acostumado com outras formas de fazer cinema, que não seja a dos grandes estúdios. A tendência é que soe confuso, porque são mais de 2 horas de um POV concebido para ressaltar a ideia de lembrança e, ao mesmo tempo, a de pesadelo também. E aí é preciso frisar que POV, POV, é uma sigla exatamente para designar a perspectiva ou o ângulo de visão de alguém em relação a uma situação, cena ou história. Pois bem, além da montagem da primeira pessoa, a fotografia é outro elemento claramente utilizado para essa relação do real com o onírico. Para começar, o filme é exibido em um formato quadrado. Primeiro, como referência a uma cinematografia mais antiga, de época, para seguir a perspectiva histórica do filme. Segundo, para dar a ideia de confinamento, da falta de esperança dos personagens. E, ao mesmo tempo, para convidar o espectador a ir buscar mais fora do ambiente padrão. Ou seja, é uma espécie aí de metalinguagem com o próprio filme. Como se o diretor dissesse: ei, fizemos o filme assim para você ter acesso a outra parte da história, que não a tradicional. Saia da caixinha. Mas olha, duas coisas me incomodaram em Nickel Boys. E eu confesso que isso atrapalhou a minha imersão em situações específicas. E ambas dizem respeito à montagem, que eu tanto elogiei aqui.
A primeira delas é a duração do longa, 2 horas e 20 minutos, me parece um tempo excessivo para a história. Isso leva não só um espectador médio, mas até mesmo quem já está acostumado com esse cinema mais fora da caixinha, ao cansaço mesmo. Chega um momento em que você está mais preocupado em saber o quanto falta para terminar do que com a reta final da história. E nessa hora, eu vou dizer, ainda bem que temos um plot twist no final. A segunda coisa tem ligação com a primeira. Algumas sequências poderiam ser mais enxutas. Há sequências que se repetem, são excessivamente redundantes. E eu entendo que muito provavelmente há uma razão para isso, em reforçar o discurso que é apresentado. Mas não me agrada como cinema um excesso que não acrescenta ou acrescenta pouco. Apesar disso, Nickel Boys é uma baita experiência. É cinema independente e não tradicional que merece e deve ser conhecido. Para Nickel Boys, um 7 de 10. O filme, infelizmente, não será exibido nos cinemas. Sairá diretamente para streaming aqui no Brasil. Na descrição desse vídeo, eu digo para vocês onde encontrar Nickel Boys. E aí, eu peço para vocês me dizerem o que acharam de Nickel Boys quando assistirem. A experiência foi boa, foi surreal? Me conta tudo, tá?